No ano de 325 depois de Cristo, 300 bispos se reuniram em uma cidade chamada Niceia. O imperador Constantino I presidia a reunião. E naquele dia, documentos foram queimados, evangelhos inteiros desapareceram, e uma verdade sobre Jesus ficou enterrada por 2000 anos. Rudolf Steiner dedicou décadas de sua vida estudando os arquivos da alma, aquela memória cósmica onde tudo que já aconteceu permanece registrado, e o que ele descobriu sobre a vida de Jesus vai contra tudo que a instituição religiosa te ensinou. Jesus era casado? Essa pergunta faz o Vaticano tremer, porque a resposta muda tudo, muda a teologia, muda os dogmas, muda o poder que a instituição religiosa acumulou por 2 milênios. Fique até o final deste vídeo, porque o que vou revelar não vem de teorias conspiratórias, vem de um homem que a própria instituição religiosa tentou silenciar. Um homem que tinha acesso a verdades que poucos seres humanos conseguiram acessar. Antes de continuar, preciso que você entenda algo. A questão de Jesus ter sido casado ou não vai muito além de fofoca histórica, vai muito além de curiosidade acadêmica, toca no coração de quem você é como ser espiritual. Porque se Jesus era um homem completo, um homem que experimentou todas as dimensões da vida humana, isso muda completamente nossa relação com ele. Muda o que significa seguir seus passos, muda o próprio conceito de espiritualidade. A instituição religiosa construiu um modelo onde Jesus é um ser distante, perfeito demais para ser alcançado, celibatário, sem desejos, sem as mesmas experiências que você e eu temos. E esse modelo serve a um propósito: manter você dependente, manter você pequeno, manter você precisando de intermediários para chegar à divindade. E se tudo isso foi uma construção, e se a verdadeira mensagem de Jesus era exatamente o oposto? Rudolf Steiner nasceu em 1861, no Império Austro-Húngaro. Desde criança, ele via coisas que outros não viam. Via seres espirituais, via auras, via a realidade por trás da realidade física. E isso não era superstição ou imaginação. Era percepção direta do mundo espiritual. Quando tinha apenas 8 anos, Steiner viu uma mulher entrar na sala de espera da estação de trem, onde seu pai trabalhava. A mulher parecia angustiada. Ela olhou para o menino e disse palavras que ele nunca esqueceu. Ela pediu que ele fizesse algo por ela. Depois, desapareceu. Mais tarde, Steiner descobriu que aquela mulher era uma parente distante, que tinha se suicidado naquela mesma hora. Ela tinha vindo até ele no momento da morte. E desde então, Steiner soube que havia 2 mundos: o mundo visível e o mundo invisível. E ele tinha acesso a ambos. Steiner se tornou um dos maiores eruditos de sua época. Editou as obras científicas de Goethe. Tinha doutorado em filosofia. Era respeitado nos círculos acadêmicos da Europa. Mas seu verdadeiro trabalho começou quando ele decidiu revelar o que seus olhos espirituais podiam ver. Ele fundou a antroposofia, a ciência espiritual. Não era uma religião. Era um método de investigação, um caminho para acessar verdades que estão além do que os sentidos físicos podem captar. E entre as muitas verdades que Steiner revelou, uma das mais controversas era sobre Jesus e Maria Madalena. Agora, preste atenção, porque o que vou dizer agora contradiz 2000 anos de doutrina católica. Steiner ensinou que para entender Jesus, primeiro você precisa entender que existiam 2 meninos chamados Jesus. 2, não 1. Isso mesmo que você ouviu. O Evangelho de Mateus conta a história de um Jesus que descende do rei Salomão. O Evangelho de Lucas conta a história de outro Jesus,
que descende de Natã, outro filho de Davi. A instituição religiosa sempre tentou harmonizar essas genealogias diferentes. Steiner mostrou que elas são diferentes, porque são dois seres diferentes. Calma, respira. Sei que isso é muito para absorver de uma vez. Segundo Steiner, esses dois meninos nasceram quase na mesma época. Um carregava em si a sabedoria de Zoroastro, o grande iniciado persa. O outro carregava uma pureza de alma, que vinha diretamente das origens da humanidade, antes mesmo da queda original. O menino Jesus de Salomão era brilhante, falava línguas que nunca tinha aprendido, conhecia coisas que nenhuma criança deveria conhecer, porque dentro dele vivia o eu de Zoroastro, que tinha acumulado sabedoria através de muitas encarnações. O menino Jesus de Natã era diferente. Ele era simples, quase ingênuo, mas tinha uma pureza que irradiava amor a todos ao seu redor. Ele ainda não tinha sido tocado, pelo que Steiner chamava de influências sombrias. Era como se Adão, antes da queda, tivesse voltado à terra. Aos 12 anos, algo extraordinário aconteceu. O eu espiritual do menino Jesus de Salomão, aquele que carregava Zoroastro, deixou seu corpo e entrou no corpo do Jesus de Natã. Os dois se tornaram um. O menino que carregava a pureza original, agora também carregava toda a sabedoria das antigas iniciações. E foi esse ser unificado que, aos 30 anos, recebeu o Cristo cósmico, no batismo do Jordão. Você percebe a complexidade disso? Você percebe que estamos falando de um evento espiritual muito maior do que a instituição religiosa quer que você saiba. E por que a instituição religiosa nunca te contou isso? Porque essa verdade revela que Jesus não era um Deus, que desceu do paraíso pronto e acabado. Era um ser que passou por um processo de preparação, que durou séculos. Era o resultado de uma colaboração entre diferentes tradições espirituais. Era a culminação de um plano cósmico que envolvia toda a humanidade. Isso é muito mais poderoso do que a versão simplificada que a instituição religiosa ensina, mas também é muito mais difícil de controlar. Se Jesus foi preparado por forças espirituais que vão além de uma única religião, então nenhuma religião pode reivindicar posse exclusiva dele. E Maria Madalena, onde ela entra nessa história? Maria Madalena não era uma prostituta. Essa mentira foi inventada pelo Papa Gregório I, em 591 d.C. Ele combinou 3 mulheres diferentes dos evangelhos, numa só, e a chamou de pecadora arrependida. Por quê? Porque uma mulher poderosa ao lado de Jesus ameaçava o patriarcado que a instituição religiosa estava construindo. Por mais de 1000 anos, essa mentira foi pregada em cada igreja da cristandade. Apenas em 1969, a Igreja Católica admitiu oficialmente que Maria Madalena não era a pecadora mencionada em Lucas. Mas o estrago já estava feito. A imagem de Madalena, como prostituta arrependida, tinha se enraizado na cultura ocidental. Steiner revelou que Maria Madalena era uma iniciada, uma mulher que tinha alcançado níveis de desenvolvimento espiritual que poucos homens ou mulheres atingem. Ela não era seguidora de Jesus, no sentido de discípula passiva. Ela era sua parceira espiritual. Agora vem a parte que o Vaticano não quer que você ouça. Nos textos proibidos, aqueles que a instituição religiosa queimou e tentou destruir, Maria Madalena aparece como a discípula que Jesus mais amava, mais do que São Pedro, mais do que João Batista, mais do que qualquer outro. O Evangelho de Felipe, redescoberto em Nag Hammadi em 1945, nos revela algo surpreendente, textualmente, que Jesus beijava Maria Madalena na boca. Os outros discípulos, consumidos pelo ciúme da proximidade entre eles,
Viam nela a sua companheira. A palavra usada em copta antigo é koinonos, um termo que ressoa com o significado de parceira, consorte, companheira no sentido mais profundo da palavra. Rudolf Steiner, com sua capacidade única, não acessou esses textos físicos diretamente. Ele mergulhou nos arquivos da alma, e o que ele testemunhou não apenas confirmava, mas ia além do que esses documentos revelam. Mas aqui é onde a história se torna verdadeiramente intrigante. Rudolf Steiner nunca afirmou que Jesus viveu um casamento no sentido convencional. O que ele desvendou era muito mais profundo, algo que transcende as definições tradicionais. Guarde essa informação, porque vou explicar em detalhes mais adiante. A união entre Jesus e Maria Madalena era uma união espiritual, uma união que simbolizava a reunificação do masculino e feminino cósmicos. Era o hieros gamos, o casamento sagrado, ensinado nos antigos mistérios, um conceito que ecoa em muitas culturas espirituais até hoje. Você já ouviu falar do conceito de almas gêmeas? De chamas gêmeas? Esses conceitos bebem diretamente dessa tradição, da ideia de que existem pares espirituais que se completam, que juntos transcendem a individualidade, formando algo infinitamente maior. Jesus personificava o princípio do Logos, a palavra criadora, a força que ordena o universo. Maria Madalena, por sua vez, representava Sofia, a sabedoria divina, o princípio feminino da criação. Juntos, eles exemplificavam o potencial da humanidade, quando o masculino e o feminino se harmonizam, mas a instituição religiosa não podia tolerar isso. Por quê? Porque aceitar uma parceira espiritual para Jesus significava validar o feminino sagrado, significava empoderar as mulheres, significava reconhecer que a divindade não era exclusivamente masculina, uma ideia que desafiava as estruturas de poder estabelecidas. Isso ameaçava todo o sistema que os bispos estavam construindo, um sistema onde apenas homens podiam ascender ao sacerdócio, onde as mulheres eram relegadas a cidadãs de segunda classe, onde o corpo era visto como pecado e o sexo algo impuro. O Concílio de Nicéia, em 325, não foi apenas um debate teológico, foi uma luta pelo poder. Imperador Constantino I ansiava por uma religião unificada para consolidar seu império. Os bispos buscavam uma autoridade centralizada para exercer controle sobre os fiéis, e juntos, eles moldaram o cristianismo que conhecemos hoje. Um cristianismo onde tudo o que desafiava Roma era sumariamente rotulado como heresia. Os textos sagrados gnósticos foram queimados. Os seguidores de outras tradições cristãs foram implacavelmente perseguidos. E a verdade sobre Jesus e Maria Madalena foi enterrada, sob camadas de dogmas e interpretações tendenciosas. Até que homens como Rudolf Steiner, com sua visão além do véu, começaram a revelar o que os arquivos da alma preservavam. Agora, você pode estar se perguntando, se Jesus tinha uma parceira espiritual, isso não diminui sua divindade? É exatamente o oposto. Rudolf Steiner explicou que o Cristo cósmico não é a mesma coisa que Jesus, o homem. O Cristo é uma entidade espiritual de nível solar. É o Espírito do Sol que se manifestou no ser humano Jesus no momento do batismo. Esse Cristo cósmico estava cumprindo uma missão para toda a humanidade. A missão de trazer o eu individual para os seres humanos, de nos libertar do controle do sangue e da tribo, de nos transformar em indivíduos livres, capazes de escolher o bem por vontade própria. E para cumprir essa missão, o Cristo precisava experimentar todas as dimensões da vida humana. Precisava sentir o que um ser humano sente. Precisava amar como um ser humano ama. Maria Madalena era uma peça fundamental dessa missão,
não como um objeto passivo, mas como co-criadora, como portadora de Sofia. Ela irradiava a sabedoria que complementava o Logos. Juntos, eles personificavam o futuro da humanidade, um futuro de equilíbrio e integração. Você consegue imaginar o poder desta verdade? Em vez de um Jesus distante e inacessível, temos um Jesus plenamente humano, um Jesus que amou, um Jesus que foi amado, um Jesus que nos ensina que o amor entre dois seres pode ser o caminho mais elevado para o divino. Isso foi exatamente o que a instituição religiosa não podia permitir. Porque um Jesus plenamente humano não precisa de intermediários. Um Jesus plenamente humano pode ser imitado por qualquer pessoa. Um Jesus plenamente humano torna a instituição religiosa irrelevante. Mas espere, há algo ainda mais profundo que Rudolf Steiner revelou sobre Maria Madalena e que a instituição religiosa tentou apagar completamente. Nos textos sagrados canônicos, quem foi a primeira pessoa a testemunhar Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Isso não é um mero detalhe, é uma revelação enorme. Na tradição judaica, o testemunho de mulheres não tinha valor legal. Se os apóstolos tivessem a intenção de inventar a ressurreição, certamente teriam escolhido homens como as primeiras testemunhas. O fato de que Maria Madalena foi a primeira sugere que os relatos descrevem um evento real, mas vai muito além disso. Rudolf Steiner ensinou que Maria Madalena foi a primeira porque ela possuía a capacidade de ver o que os outros ainda não conseguiam. Seu desenvolvimento espiritual a capacitava a perceber o corpo ressurreto antes de qualquer outro discípulo. Ela não era apenas uma seguidora, ela era a mais desenvolvida espiritualmente entre todos que estavam próximos de Jesus. E os homens que escreveram a história simplesmente não podiam aceitar isso. São Pedro sentia ciúmes dela. Isso está documentado nos evangelhos gnósticos. Ele questionava por que Jesus revelava coisas a ela, que não revelava aos homens. Ele indagava por que ela tinha acesso a ensinamentos secretos. No Evangelho de Tomé, São Pedro chega a afirmar que Maria deveria ser excluída do grupo, argumentando que mulheres não são dignas da vida espiritual. E Jesus responde, dizendo que ele a transformaria em masculina, para que ela também pudesse se tornar um espírito vivo. É claro que Jesus não se referia ao gênero físico, mas sim à transcendência das divisões artificiais criadas pelos homens. E quando o cristianismo ascendeu como a religião do império, foi a versão de São Pedro que prevaleceu. A versão que marginalizava o feminino, a versão que relegava Maria Madalena ao papel de prostituta arrependida, em vez de reconhecê-la como a mestra espiritual que ela verdadeiramente era. A injustiça disso ressoa até hoje. Cada vez que uma mulher é impedida de exercer liderança em uma instituição religiosa, o espírito de Maria Madalena é traído mais uma vez. Cada vez que o feminino sagrado é negado, a verdade que Jesus e Madalena manifestaram é suprimida. Mas a verdade não pode ser destruída, ela pode ser escondida, pode ser distorcida, mas sempre encontra um caminho para ressurgir. Os textos de Nag Hammadi foram redescobertos em 1945, quando um camponês egípcio se deparou com uma jarra enterrada na areia. Dentro dela, repousavam dezenas de evangelhos que a instituição religiosa havia declarado heréticos e destruído. Mas cópias haviam sobrevivido, secretamente preservadas por monges que sabiam que a verdade era um tesouro precioso demais para ser perdido. E Rudolf Steiner, décadas antes dessa descoberta, já havia revelado o conteúdo desses textos através de sua visão espiritual. Ele descreveu Maria Madalena como iniciada, como portadora de Sofia, como parceira espiritual de Jesus.
Tudo o que os textos de Nag Hammadi confirmaram posteriormente. Essa é uma prova extraordinária da autenticidade da visão de Rudolf Steiner. Ele descreveu documentos antes mesmo de serem descobertos. Agora, por que isso importa para você? Porque a mensagem oculta de Jesus e Maria Madalena é, na verdade, uma mensagem sobre você, sobre o potencial incrível que existe dentro de cada ser humano. Rudolf Steiner nos ensinou que cada um de nós carrega dentro de si o potencial para a união do masculino e do feminino, e não estou me referindo ao gênero externo, estou falando de forças espirituais. Dentro de você existe um princípio que anseia por agir, que deseja criar, que busca manifestar. Esse é o seu lado Logos. E existe um outro princípio igualmente poderoso que quer acolher, que quer nutrir, que busca gerar sabedoria. Esse é o seu lado Sofia. Quando esses dois princípios estão em guerra, você vive dividido. Você age sem sabedoria, ou acumula sabedoria sem jamais agir. Você está perpetuamente incompleto. Mas quando esses princípios se unem, você experimenta o que os antigos chamavam de hieros gamos, o casamento sagrado dentro de si mesmo. E esse é o verdadeiro significado do que Jesus e Maria Madalena representavam. Eles não estavam apenas mostrando uma relação entre duas pessoas. Eles estavam demonstrando um processo de integração que cada ser humano precisa atravessar. Uma jornada interna. E a instituição religiosa não queria que você soubesse disso, porque um ser humano integrado não precisa de instituição religiosa. Um ser humano integrado encontra a divindade dentro de si. Agora, vou te revelar algo que Rudolf Steiner ensinou sobre os setênios e como isso se conecta profundamente com essa verdade. Steiner dividiu a vida humana em ciclos de 7 anos. Até os 7 anos, a criança está desenvolvendo seu corpo físico. Dos 7 aos 14, o corpo etérico. Dos 14 aos 21, o corpo astral. E a partir dos 21, o eu individual começa a trabalhar em si mesmo. Mas existe um ciclo que poucos conhecem. Dos 49 aos 56 anos. Esse é o período onde o ser humano tem a oportunidade de integrar seu masculino e feminino internos, de realizar em si mesmo o casamento sagrado que Jesus e Maria Madalena demonstraram. Se você tem mais de 49 anos, você está no período mais propício para essa integração. Se ainda não chegou lá, você está se preparando para esse momento. E a instituição religiosa nunca te ensinou isso. A instituição religiosa te ensinou a esperar a salvação vinda de fora, de um padre, de um sacramento, de uma instituição. Jesus e Maria Madalena mostraram o oposto. A salvação está dentro. A união com a divindade acontece através da união consigo mesmo. E essa verdade era perigosa demais para o poder eclesiástico. Vou te contar agora sobre um documento que quase destruiu a instituição religiosa quando foi descoberto. Em 2012, uma pesquisadora de Harvard chamada Karen King anunciou a descoberta de um fragmento de papiro antigo. O fragmento continha palavras em copta que diziam: "Na voz de Jesus, minha esposa." O Vaticano entrou em modo de crise. Especialistas foram convocados, análises foram feitas e a instituição religiosa respirou aliviada quando concluíram que o fragmento era provavelmente uma falsificação moderna. Mas aqui está o que poucos sabem. A mesma instituição religiosa que declarou o fragmento falso também declarou falsos os textos proibidos por séculos, até que os originais foram encontrados em Nag Hammadi e provaram que eram autênticos. A instituição religiosa tem um histórico de chamar de falso tudo que ameaça seu poder. E isso deve fazer você questionar tudo que ela declara verdadeiro ou falso.
Rudolf Steiner não dependia de fragmentos de papiro. Ele lia diretamente na substância espiritual do cosmos. E o que ele via era consistente. Jesus e Maria Madalena tinham uma união que ia além de qualquer categoria que a instituição religiosa pudesse aceitar. Mas havia um motivo ainda mais profundo para esconder essa verdade. A instituição religiosa precisava separar espírito e matéria. Precisava dizer que o corpo era mau e o espírito era bom. Precisava criar vergonha em torno do sexo e do amor físico, porque pessoas envergonhadas são mais fáceis de controlar. Um Jesus casado destruía toda essa construção. Se Jesus amou uma mulher, se compartilhou sua vida com ela, se talvez até teve intimidade física, então o corpo não é mau, então o sexo não é pecado, então o amor romântico pode ser um caminho para a divindade, e isso seria revolucionário. Isso libertaria as pessoas da culpa que a instituição religiosa usou como ferramenta de controle por milênios. Rudolf Steiner ensinou que o corpo é templo do espírito, que a encarnação não é uma queda, mas uma oportunidade, que experimentar a vida na carne é essencial para a evolução da alma. Jesus não veio para nos ensinar a fugir do corpo. Veio para nos ensinar a espiritualizar o corpo, a transformar a matéria, a fazer do terreno algo sagrado, e Maria Madalena era parte integral desse ensinamento. Vou agora revelar o que Rudolf Steiner disse sobre a ressurreição e o papel crucial que Maria Madalena teve nela. Quando Jesus morreu na cruz, algo extraordinário aconteceu no mundo espiritual. O Cristo cósmico, que havia habitado o corpo de Jesus desde o batismo, derramou-se sobre toda a terra. A partir daquele momento, o Cristo passou a habitar o corpo etérico do planeta. Isso significa que o Cristo está disponível para todo ser humano, em qualquer lugar, a qualquer momento. Você não precisa ir a Roma, não precisa de um padre. O Cristo está aqui, agora, no próprio ar que você respira. Mas para que essa verdade fosse transmitida, alguém precisava ser testemunha. Alguém precisava ver o Cristo ressuscitado e anunciar ao mundo. E quem foi escolhida para essa missão? Maria Madalena. Não São Pedro, que seria a rocha sobre a qual a instituição religiosa seria construída. Não João Batista, o discípulo amado. Maria Madalena. No jardim, ela o reconheceu quando ele disse seu nome. Rabone. Ela respondeu. Mestre. Esse momento é de uma intimidade profunda. Não é o encontro de um mestre distante com uma discípula qualquer. É o reencontro de dois seres que compartilharam algo que transcende a morte. E Jesus lhe deu uma missão. Vá e anuncie aos irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena se tornou a apóstola dos apóstolos, a primeira a anunciar a boa nova. E por isso foi chamada nos textos antigos de a apóstola. Mas a instituição religiosa não podia ter uma mulher nesse papel. Então fizeram dela uma prostituta, apagaram sua grandeza, reduziram-na a uma pecadora salva pela misericórdia masculina. A injustiça disso é cósmica. Agora, você pode estar se perguntando, se tudo isso é verdade, por que a divindade permitiu que a instituição religiosa escondesse essas coisas? Por que deixou que a mentira prevalecesse por tanto tempo? Rudolf Steiner tinha uma resposta profunda para isso. Ele ensinou que a humanidade passa por fases de desenvolvimento. Assim como uma criança não consegue entender certas verdades antes de amadurecer. A humanidade precisou passar por um período de consciência mais limitada. A era que acabou, a era de peixes, foi uma era de fé, de autoridade externa, de submissão a instituições. A humanidade precisava aprender essas lições, por mais dolorosas que fossem. Mas agora estamos entrando na era de Aquário, uma era de conhecimento direto,
de liberdade interior, de uma conexão individual com o espírito. Rudolf Steiner previu que essa transição não seria fácil. Ele alertou que as velhas estruturas resistiriam, que as instituições que dependiam do controle lutariam para manter seu poder, que haveria um período de caos antes que a nova consciência se estabelecesse. E estamos vivendo exatamente esse período agora. Você pode ver ao seu redor. As pessoas estão questionando tudo. As instituições religiosas estão perdendo fiéis. Os dogmas estão sendo desafiados. Isso não é colapso, é nascimento, é a dor do parto de uma nova humanidade. E nessa nova era, as verdades que foram escondidas estão vindo à superfície. Os textos proibidos foram redescobertos. Os ensinamentos de Rudolf Steiner estão se espalhando. O feminino sagrado está sendo resgatado. Você faz parte dessa revelação. Assistir a este vídeo não é coincidência. É um sinal de que sua alma está pronta para as verdades que foram ocultadas da humanidade por milênios. Sua alma escolheu estar aqui, agora, neste momento de despertar coletivo. Agora, vou te ensinar algo prático, que vem diretamente dos ensinamentos de Rudolf Steiner, sobre como integrar seu masculino e feminino internos. Esse exercício pode ser feito todos os dias. É simples, mas profundo. Sente-se em silêncio, feche os olhos, coloque sua atenção no coração. Imagine, no lado esquerdo do seu peito, uma luz dourada. Essa luz representa seu princípio masculino, o Logos, a capacidade de agir e criar. Imagine, no lado direito do seu peito, uma luz prateada. Essa luz representa seu princípio feminino, Sofia, a capacidade de acolher e gerar sabedoria. Agora, lentamente, imagine essas duas luzes se movendo em direção ao centro do seu peito, movendo-se uma em direção à outra. Quando elas se encontram no centro, imagine-as se fundindo, o dourado e o prateado se misturando, criando uma terceira cor, uma luz que é ao mesmo tempo dourada e prateada. Permaneça nessa luz por alguns minutos. Sinta o que é ser integrado, o que é ter seu masculino e feminino em união. Esse exercício, praticado regularmente, começa a reorganizar suas energias internas. Começa a curar a divisão que a cultura implantou em você. A divisão que diz que você precisa escolher entre ser forte ou ser sensível, entre agir ou acolher. Você pode ser ambos. Jesus e Maria Madalena mostraram isso. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Esse exercício não é apenas uma visualização bonita, é um trabalho real no corpo etérico. Rudolf Steiner ensinou que as imagens que criamos conscientemente têm o poder de transformar nossas energias sutis. Quando você imagina essas luzes se fundindo, você está literalmente reorganizando seu campo energético. Os antigos mestres conheciam isso. Os alquimistas chamavam esse processo de conjúntio, a união dos opostos. Os tantristas do Oriente trabalhavam com isso através de Shiva e Shakti. Os cabalistas falavam da união de Tiferet e Malkut. Todas essas tradições apontam para a mesma verdade que Jesus e Maria Madalena encarnaram. E essa verdade está disponível para você, não como teoria, como experiência direta. Agora, há uma última coisa que preciso revelar antes de encerrarmos, e talvez a mais importante de todas. A união de Jesus e Maria Madalena não foi apenas para eles, foi um modelo para toda a humanidade. Rudolf Steiner ensinou que no futuro distante, a humanidade não se reproduzirá mais da forma atual. O amor entre dois seres se tornará puramente espiritual, mas não menos real, não menos profundo, não menos criativo.
Jesus e Maria Madalena anteciparam esse futuro. Mostraram o que o amor pode se tornar quando é purificado, quando transcende a carne sem rejeitá-la, quando o espírito permeia completamente a matéria, e isso é esperança, porque significa que o amor que você sente, mesmo quando parece falhar, mesmo quando causa dor, está em evolução, está se tornando algo maior, algo mais luminoso. A instituição religiosa te ensinou que o amor é perigoso, que precisa ser controlado, que o sexo é sujo e o desejo é pecado. Jesus e Maria Madalena mostraram o oposto, que o amor é o próprio caminho para a divindade, que o desejo pode ser espiritualizado, que dois seres unidos podem criar algo divino. E essa é a verdade que o Vaticano esconde há 2000 anos. Não porque seja falsa, mas porque é poderosa demais. Pense no que aconteceria se todos os cristãos soubessem isso, se soubessem que Jesus teve uma parceira espiritual, que o feminino sagrado é parte essencial do caminho para a divindade, que o amor entre dois seres pode ser uma forma de oração. As mulheres exigiriam seu lugar na instituição religiosa. Os casais veriam sua união como um caminho espiritual. A culpa em torno do corpo e do sexo se dissolveria, e a instituição religiosa perderia a ferramenta de controle mais poderosa que possui. Por isso o silêncio, por isso a mentira, por isso 2000 anos de supressão. Mas você agora sabe, e conhecimento é poder. O poder de se libertar. Se você valoriza essas revelações que a instituição religiosa não quer que você ouça, o Super Thanks está logo abaixo deste vídeo. Eu sei que esse conteúdo é denso, sei que exige pesquisa profunda nos textos de Rudolf Steiner, nos textos proibidos, nos registros históricos. Cada vídeo como esse leva semanas de preparação. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo que essas verdades precisam continuar sendo reveladas, que o legado de Rudolf Steiner precisa chegar a mais pessoas, que a antroposofia merece ser conhecida. O botão está ali embaixo. Se esse vídeo tocou sua alma, você sabe o que fazer. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você sempre sentiu que havia algo errado com a versão da história que a instituição religiosa conta? Algo que não se encaixava? Algo que parecia incompleto? Conta nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você começou a questionar o que te ensinaram sobre Jesus? O que fez você perceber que havia mais do que a instituição religiosa revelava? E se esse vídeo mexeu com você, se fez você ver Jesus e Maria Madalena de uma forma nova, escreve verdade nos comentários. Quero saber quantos de nós estão acordando para essas revelações. A verdade sobre Jesus e Maria Madalena ficou escondida por 2000 anos, mas nenhuma verdade permanece oculta para sempre. E você, assistindo isso agora, faz parte do despertar que está acontecendo. O Cristo cósmico está disponível para você neste exato momento. Sofia, a sabedoria divina, está chamando você para a integração. O casamento sagrado pode acontecer dentro de você. Hoje, você não precisa do Vaticano, não precisa de um padre, não precisa de permissão de ninguém. A verdade que Jesus e Maria Madalena demonstraram é que o caminho para a divindade passa pelo coração, pelo amor, pela união. E esse caminho está aberto para você agora. Obrigado por assistir até aqui. Rudolf Steiner ficaria orgulhoso de ver suas revelações alcançando tantas almas despertas. E Maria Madalena sorri ao ver o feminino sagrado sendo finalmente honrado. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, a verdade sempre encontra um caminho. Depois de 2000 anos, ela encontrou você. Ela o encontrou, finalmente, através dos arquivos da alma,
através dos ensinamentos de Rudolf Steiner, que dedicou sua vida a revelar os ensinamentos autênticos de Cristo. Essa verdade que foi escondida, silenciada, por tanto tempo, agora ressoa em seu coração. Uma verdade que desafia, que transforma, que o convida a questionar tudo, a buscar uma compreensão mais profunda, mais autêntica, da vida e dos ensinamentos de Jesus. Não se esqueça, a busca pela verdade é uma jornada contínua, um despertar constante, e você está no caminho certo.